Estou com 65, meu nome é Rudy Trindade, eu comecei no fotojornalismo, pode dizer, eu comecei com futebol e foi uma coisa assim, tipo, sorte, um negócio que não era para acontecer. Eu estava começando a gostar de fotografia e fui fazer um site, conheci uma pessoa para fazer o site, eu preciso de um fotógrafo para fazer umas fotos lá no futebol, o meu chefe, não sei o que. Eu falei, bom, como é que eu vou entrar no campo? Eu falei, não, a gente arruma uma credencial para você, provisório e tal. Aí eu fui lá fazer com a minha maquininha desse tamanho, compacto. Cheguei lá, aqueles caras com aquelas lentes desse tamanho. Eu todo envergonhado, fui lá para trás do gol, fiquei fazendo umas fotinhas e comecei a gostar. E aí não parei mais. Fazia fotografia assim de onda minha, sem conhecimento técnico nenhum de fotografia. Memória mais marcante. Poxa, é difícil saber. Tem momentos grandes, agora de uma coisa assim específica é muito difícil. Eu acho que mais na época das manifestações, 2013, 2014, onde eu vivenciei um clima muito pesado de violência, essa coisa toda. Mas um momento assim eu não consigo guardar um momento, não. Primeira foto publicada, muito difícil de lembrar, muito difícil. Porque o que acontece é o seguinte, né? Quando as fotos vão para sites de internet, às vezes vai em 3, 4, 5 sites assim de uma vez. Agora lembrar efetivamente a primeira é muito difícil. É até uma coisa engraçada. A que mais repercutiu foi uma foto que foi capa do Globo. Quando você vê o quanto uma mídia pode influenciar as pessoas numa coisa que não é uma verdade, talvez seja uma meia verdade. O que aconteceu? Tem que explicar o sentido da foto. Eu acordei de manhã, o colega me falou, pô, parabéns, capa do Globo, não sei o quê. Eu falei, capa do Globo, o que eu fiz ontem? Porque o Globo, o jornal, no máximo no dia anterior, né? Porque não era naquele dia, era no dia anterior. Eu fui fazer um jogo em Bangu, do Flamengo, um jogo horrível, 0-0, se não me engano, uma coisa assim, não teve nada demais. E já estava indo embora, estava eu e 2 colegas. Aí eu falei assim, pô, vamos fazer ali um ônibus, o pessoal tá ali em frente ao ônibus protestando, não sei o quê. Eu falei, pô, já guardei o material, não sei o quê. Não, vamos lá e tal. Eu peguei o material de novo, voltei, sei lá, 50 pessoas, 60. Jogo de domingo de tarde, ou seja, o jogador não vai mais no ônibus. A não ser aquele que é reserva, que vai pegar o ônibus, porque o resto a família foi lá buscar para ir para casa, que é o dia de descanso dele. Aí tinha aquele monte de gente assim em frente, um monte, eu digo 50, 60. Eu levantei a máquina, fiz uma foto de cima para aparecer o pessoal todo, o ônibus do Flamengo parado, 2 policiais na frente, mais nada, o pessoal jogando pipoca, mercenário, não sei o que e tal. E aquela foto, nada. Só que ela estampou a primeira capa do jornal, do Globo. Então o que eu vejo nisso na realidade? Como é que a mídia, a imprensa pode influenciar as coisas de uma forma, sem contar uma mentira, como é que ela pode influenciar? Primeiro, capa do Globo é o Globo. Nós não estamos falando de um jornaleco de quinta, nós estamos falando do Globo. Se você colocar isso há, sei lá, 7 anos atrás, alguma coisa parecida, a influência do jornal era muito maior do que é hoje. Hoje você tem a internet que faz tudo, mas naquela época, e ainda hoje, uma capa do Globo, todo mundo passa na rua e vai olhar. A torcida do Flamengo hostiliza jogadores. Você vê o impacto disso, é muito grande. E tem uma foto lá com um monte de cabeças, um ônibus. Então qual é a ideia que você tem disso? Que realmente era um protesto, os jogadores encurralados, não era nada disso. Não tinha nem jogador no negócio, talvez tivesse aquele cara, né, o reserva do reserva. Então essa foto para mim foi uma foto importante, não pela foto em si, que para mim a foto em si não queria dizer nada, mas pela importância dentro do jornalismo de te fazer pensar uma coisa que não é aquilo que está acontecendo. A foto não era mentira, não era uma montagem, houve o protesto, o cara colocou na capa do jornal. Se ele colocasse aquilo desse tamanho lá dentro, o protesto lá, não sei o que lá, ia ficar por isso mesmo, mas na capa de um jornal ela tem uma proporção muito grande
E aí eu comecei a ver que, na realidade, quando você olha uma fotografia, né, depende do que você quer mostrar ou o que você fale dessa fotografia, você deturpa totalmente o que aconteceu. O que eu mais gosto de fotografar, na realidade, não é o que eu mais fotografo hoje em dia. O que eu mais fotografo hoje em dia é esporte. Mas eu gosto muito de capturar emoções, registrar aqueles momentos que a pessoa... Então, quando eu faço casamento, atualmente eu tenho feito menos casamento, mas eu fazia muito casamento, e casamento é uma coisa para mim maravilhosa, porque eu fico ali o tempo todo procurando a emoção da noiva, do noivo, dos padrinhos, das pessoas que estão ali envolvidas, essa coisa toda. E quando eu vou também a alguns trabalhos de empresa, né, e que eu fico procurando a emoção das pessoas, seja na hora que ganha um prêmio, ou seja na hora que alguém está sendo premiado, alguma coisa parecida, ou seja, captar a emoção das pessoas e de momentos. Isso é o que eu gosto mais de fazer. O esporte eu faço porque é o que eu preciso trabalhar, mas não é o que realmente eu mais gosto de fazer. Hoje em dia, o que acontece? São duas coisas. Primeiro, teve uma época, tinha muita gente fazendo. Todo mundo era fotógrafo, todo mundo comprava uma maquininha, não sei o que, fazia um cursinho, bababá, se apresentava como fotógrafo, dava um preço melhor e as pessoas iam contratando, e assim você passou a ter um mercado muito grande de gente fotografando. Depois aconteceu da maioria das mídias impressas começarem a demitir as pessoas. Então foram mais fotógrafos para a rua, ou seja, você teve uma hora que você tinha muita gente fotografando. Aí o que acontece? Quando você tem muita oferta, o preço cai. E os sites, que sempre acreditaram que a internet ia dar dinheiro, na minha opinião, continuo achando que não dá dinheiro, ou seja, não tem como um site pagar toda a despesa que ele tem do próprio site, das pessoas que tem que trabalhar no site e ainda comprar fotografias. Então ele vai economizar onde? Ele não pode tirar da pessoa, ele vai tirar do produto que ele compra. Qual é a fotografia? Eu compro fotografia se você me fizer tanto. Aí a agência, não, eu não faço, mas vai ter outra agência que vai fazer naquele preço. E essa guerra de preço levou a fotografia a um valor ridículo, vamos dizer assim, hoje em dia é ridículo. Uma foto que antigamente se vendia, sei lá, por R$150, hoje custa 20, 30. Então, ganhar dinheiro com fotografia hoje em dia, jornalisticamente, é difícil. E as pessoas têm muito uma ideia antiga, que antigamente se falava assim, o preço de uma foto na capa é tanto, dentro é tanto, colorido é tanto, isso não existe mais. Ou seja, um jornal compra uma foto numa agência, ele tem o preço de jornal dele, sei lá, R$50 a foto. Se ele colocar na capa inteirinha, ou se ele colocar dentro desse tamanho, ele vai pagar os mesmos R$50. Então você não tem, o cara fez uma capa, ganhou uma fortuna, aquela foto, não tem isso. Para você fazer hoje em dia dinheiro com fotografia, vamos dizer assim, é o pessoal do paparazzo. Quando eles conseguem pegar um determinado artista numa determinada situação, ou um ator, alguma coisa assim, e aí eles conseguem um valor diferenciado na foto. Ou seja, você não tem uma tabela ali. Então ele pegou fulano com a fulano, os dois são casados, e pegou os dois se beijando. Ele vai ligar para, sei lá, Caras, Contigo, sei lá o nome dessas revistas todas, olha, eu tenho fulano e a fulana aqui se beijando, quanto é que você paga? Aí ele vai conseguir 1.000, 2.000, sei lá, alguma coisa parecida numa foto. Fora isso, é o preço médio de mercado, que você vai na agência, R$50, 70. Se for para um livro, por exemplo, aí a foto custa 300. Mas se é para um site, pode ser até R$15 uma foto. Então dizer que você vai ganhar dinheiro com foto, você tem que vender muita foto para ganhar dinheiro. O dia faz muito mais pelo sangue do que pelo dinheiro em si, entendeu? É o que eu te falei, eu acho que as coisas mais importantes que eu participei, tirando a Olimpíada e Paralimpíada, que, vamos dizer assim, para uma pessoa que trabalha em esporte, principalmente, você fazer uma Olimpíada, vamos dizer assim, seria um ápice, uma Copa do Mundo, por exemplo. Copa do Mundo eu não fiz, porque houve uma divisão dentro da agência, alguns fizeram, e eu tive que fazer a área externa, vamos dizer assim, né, o que passava em volta. Então, eu acho que a cobertura do futebol olímpico, que o Brasil acabou conseguindo ouro, para mim foi uma coisa muito importante, que eu fiz todos os jogos. E na Paralimpíada também foi algo assim que pode não ter sido tão importante jornalisticamente, mas é uma emoção muito grande. Você vê aquelas pessoas naquela situação e você se diz, pô, não é possível, sabe como é que a pessoa consegue fazer isso? Teve um jogo de tênis de mesa, ping-pong, né? Tênis de mesa e tal.
e tinha uma mulher lá vibrando muito e ela simplesmente não tinha as duas pernas e o braço, ela jogava com um único braço, sabe? Então é um negócio que você está ali fotografando e teus olhos estão manejando por trás, você vendo aquela situação muito louca, as pessoas jogando tênis de mesa, de cadeira de rodas, amarrados, porque só um lado do corpo faz algum movimento, sabe? É muito fantástico isso. Então, para mim, o que foi de momento mais importante foi essas duas coisas. Eu diria que é mais ou menos igual a fotografia como um todo, para mim é uma cachaça. Eu sou mais ou menos igual jogador de futebol. O que você faz nas férias? Eu jogo pelado com os amigos. O que eu faço no dia que eu não estou trabalhando? Eu estou fotografando. Então eu saio, eu gosto muito de fazer fotos de paisagens. Eu sou um cara que eu procuro, tem um site na internet que você consegue saber posição da lua em relação a onde você vai se colocar, que hora que a lua nasce, que hora que ela morre, sol, e eu procuro ver condições de fazer uma foto bonita da lua, como eu fiz uma, vou mandar para vocês depois, a lua atrás do Cristo, o Cristo assim, mas de dia, não de noite, porque de noite seria uma silhueta do Cristo, então eu queria fazer de dia. Então é isso aí, sabe? Não tem nada para fazer, eu saio para fotografar. Meu prazer na fotografia está nisso, é fotografar. Olha só, é uma coisa meio chata até de se falar, né? Em fotografia, em fotojornalismo, eu diria assim, não faça, procure outro meio, a não ser que você realmente queira viver o fotojornalismo, viver o jornalismo por uma coisa tua interior. Se é uma coisa que você pretende ganhar dinheiro, viver disso, esquece, porque o fotojornalismo não vai te dar esse dinheiro que você está imaginando. Por vários motivos. Primeiro, jornais, hoje em dia, eu não contrato mais ninguém. Os que tem estão indo embora toda hora, estão sendo mandados embora, ou seja, é uma minoria. Os jornais estão fechando, são poucos jornais que você pode dizer assim, não, estão abertos, estão bem. No Rio de Janeiro, talvez você tenha o Globo, porque tem um conglomerado muito grande por trás, você tem TV Globo, os Globosat, você tem um monte de coisa que pode segurar o jornal. Eu não estou dizendo que ele esteja no prejuízo ou não, mas também não acredito que com aquele tamanho todo que era do jornal antigamente, que vendia 700 mil jornais no dia, tinha dia que batia 1 milhão, hoje em dia deve estar vendendo aí 50 mil jornais, 100 mil jornais, eu não acredito que ele sustente toda a estrutura que ele tem para ter um jornal. Então, qual é a tendência disso? O fotojornalista cada vez ter menos condição no mercado. Depois tem o próprio pessoal que, isso é uma coisa cíclica, né? Há muitos anos atrás, o pessoal foi mandado embora dos bancos, não sei o que, todo mundo virou programador de informática, todo mundo fazia programa de informática, todo mundo fazia sistema, e um sistema que custava 4, 5 mil dólares, na época se falava muito em dólar, tinha gente oferecendo por 1.500, depois por 500, depois ficou meia dúzia continuando trabalhando e o resto morreu, foi procurar outra coisa para fazer. Aí o que foi? Começaram a comprar aquelas vans, né? Ver aquele negócio, chegada das vans, todo mundo foi ser motorista de van, como hoje todo mundo é motorista de Uber, Cabify, etc e tal. E o jornalismo está mais ou menos na mesma situação, a pessoa entra animada, achando que comprou uma maquininha, não sei o que, e daqui a algum tempo ele vê que o custo dele e o retorno que ele está tendo não está compensando. Isso se ele não tiver nenhum problema no meio do caminho. Então dizer para você que vai atrás do fotojornalismo, vai se for uma coisa muito tua de dentro. Se você pensar em ganhar dinheiro com fotojornalismo, esquece, porque não vai ganhar. Uns 3, 4 anos para cá, eu participava de um grupo, participo de um grupo de fotografia onde tem amadores profissionais. Então, todo segundo sábado do mês, né, tirando esse mês, foi no primeiro, porque tinha um feriado no dia 12, ia atrapalhar, a gente se reúne lá no centro da cidade. A gente para em frente a um bar e a gente faz o que a gente chama de varal fotográfico. O que acontece? Os sócios, que pagam uma mixaria por ano, só para dizer que pagam alguma coisa, a gente faz um varal, literalmente um varal, estica o varal, a gente já tem um papel padrão com um imãzinho, e as pessoas expõem suas fotos. E a gente fica o dia inteiro jogando conversa fora, tomando cerveja, aquele negócio todo. E nós tínhamos um site bem interessante, etc e tal. Aí eu digo assim, por que não tem mais o site? Porque ninguém quer mais ver site. Hoje em dia é Facebook. Então quando você fala em sites, você fala assim, americanas.com, tudo bem, lá tem um site, porque você vai fazer compra, tem toda uma estrutura que você tem que ter ali. Mas se você for observar, quase ninguém mais tem site. Eu tenho meu site, eu já não atualizo o tempão. De vez em quando me lembro, deixa eu botar umas fotos lá. Aí eu vou lá e coloco umas fotos.
Eu tenho uma agência minha, tá? Agência minha que eu presto serviço com a minha agência e eu vou lá e atualizo mais. Essa eu atualizo um pouco mais porque eu preciso estar mostrando que eu estou trabalhando naquela coisa. Mas site mesmo, hoje em dia é muito difícil alguém ficar atualizando o site toda hora, a não ser que ele tenha realmente um retorno muito grande. Porque eu pergunto para você, quantas vezes você vai procurar um site de um amigo? Você vai no Facebook dele. Por exemplo, hoje se você for no meu Facebook, você tem 99% dos trabalhos que eu faço estão no meu Facebook. Seja futebol, vôlei, basquete, eu só não coloco os corporativos porque aí é uma situação que não tem muito sentido. Casamento, se a pessoa deixar, eu coloco algumas fotos, tem pessoas que não gostam que coloca. Mas no Facebook, você tem tudo. Então é muito mais fácil as pessoas interagirem no Facebook, como já foi o Orkut, né? Na época do Orkut ainda era um legal, mas com esse negócio de você criar páginas no Facebook, não sei o que, as pessoas não vão mais. Tem uma equipe de vôlei que já era Rexona, que agora mudou, é SESI, Sesc, se não me engano, Sesc RJ, se não me engano. Você não acha mais um site deles, vamos dizer assim, do Rexona. Todo mundo é no Facebook. Então as fotos estavam lá. Então o site hoje em dia é uma coisa que você tem um custo muito alto para manter, para fazer uma coisa muito boa, de programação, de trocar o desenho do site eventualmente, isso aqui. E o Facebook não, o Facebook está lá, todo mundo faz, né? No carnaval, na verdade, você tem duas formas que você pode fazer o carnaval, né? Tem aquela do pessoal que tem uma estrutura, que não são muitos, mas tem, onde o fotógrafo fica na avenida capturando as melhores imagens e ele passa num determinado portão onde a outra pessoa da agência tem acesso, ele entrega o cartão, continua fotografando, essa pessoa pega o cartão, vai para um camarote contratado pela agência, edita as fotos e sobe as fotos para o site, porque ele tem já clientes certos, fechados. Então o fotógrafo só tem o trabalho de ficar fotografando. E tem os pobres, que é o meu caso, né? Se eu quero trabalhar para ganhar dinheiro no carnaval, o que eu tenho que fazer? Você imagina a sua situação, você conhece mais ou menos Sambódromo. Então você tem aquela área inicial, né, que chama de concentração, setor 1. Aí eu vou lá na concentração, fora do setor 1, para ver se eu pego alguma pessoa famosa, conhecida, faço uns detalhes de bateria que fica ali na frente, não sei o que, etc e tal. Espero a escola se juntar ali na frente, aí vem a rainha de bateria, é uma briga do cão para você conseguir fazer foto, etapa, chute, segurança te empurrando. Aí você faz ali umas 10, 15 fotos legal, rosto, corpo inteiro, ó. Vai correndo até a sala de imprensa, que dá mais ou menos uns 300, 400 metros, senta, escolhe umas 10 fotos, você tem que editar, colocar a informação, quem é que está na foto, aquela coisa toda, sobe para a agência, aí você vai por trás da arquibancada, entra mais lá na frente na avenida, você sai lá na frente da avenida para pegar a primeira passagem nos jurados. Aí é uma briga porque você chegou depois, tem uns 50 já sentados, você tem que estar sentado, porque você não pode atrapalhar o jurado. Aí você faz a comissão de frente. Passou a comissão de frente, tem mestre-sala e porta-bandeira, você tem que fazer mestre-sala e porta-bandeira. Aí o que você faz? Vem pela contramão da escola, fotografando detalhes, pessoas, algum carro, alguma coisa, até depois da onde está o recuo da bateria, que a bateria está lá. Você passa por ela, que é um inferno passar, porque aquilo fica cheio de gente por causa da rainha de bateria, aí a tua passagem é depois dela. Aí você entra, vai até a sala de imprensa, escolhe mais 20, 30 fotos, edita, arruma, corta, sobe, aí você corre a arquibancada inteirinha por fora para chegar lá no final, onde a escola, antes da dispersão, que a bateria vai entrar ali de novo, aí você faz algumas fotos e vem contra a escola, o mesmo caminho de novo. Isso você faz em todas as escolas, a noite inteira sem parar, porque você é da pobre, você não é da que tem mais condição de fazer. Então, carnaval, para você tentar ganhar algum dinheiro, você tem que fazer isso, e não ganha. Você vai trabalhar 4 dias, 4 noites, você sai de casa, sei lá, umas 5 da tarde, 4h30, 5 horas, chega lá umas 6, mais ou menos, o negócio começa às 9 da noite, mas você já tem que estar antes, você tem que arrumar teu lugar na sala de imprensa, a gente normalmente reserva, lá bota um papel para você colocar teu nome, tá? Arruma tuas coisas, já começa a fazer alguma movimentação do pessoal chegando, e como é 9 horas da noite, você vai até 5, 6 da manhã, chega em casa às 7, toma um banho, toma um café, 8 e pouco, você vai dormir até umas 3 da tarde,
toma um café, almoça 4 horas e já está indo para lá de novo. Então você vai fazer de sexta para sábado, sábado, domingo, domingo, aí quarta-feira tem a apuração, que é um sol do cão, e depois tem a desfile das campeãs. Ou seja, é um negócio que você vai assim, pô, mas você vai ganhar quanto? Vai lá, se der sorte vai ganhar R$800. Ou seja, você vai trabalhar 5, 6 dias, 12, 14 horas, vai tirar R$800, R$1.200, que seja R$3.000. Se você calcular esse tempo todo de trabalho, o teu cansaço, o teu desgaste de equipamento, o teu risco de equipamento, o risco é risco. Você está ali, você bate numa grade, alguém bate em você, quebrou uma lente sua. Uma lente é R$3.000 para R$5.000.